abrir para 2 pessoas, não é regimental, mas eu vou abrir para 2 pessoas poderem perguntar alguma coisa, que eu acho que é importante, em função da... Bom, primeiro quero cumprimentar o nosso presidente da mesa, deputado Isalci, e cumprimentar em seu nome todos os membros, todas as pessoas que já fizeram uso da palavra, dizer que essa casa está correta. Muitas vezes nós vemos esse tema recorrente nessa casa, mas é porque ainda nós não temos todas as respostas. E certamente nós não temos nenhuma resposta simples para dar. Obviamente que responsabilizar as operadoras seria impróprio, né? Elas têm o plano de negócio delas, têm que trabalhar dentro de uma margem, obviamente, de retorno, senão não tem investimento. E a gente sabe que o governo fala muito da importância da banda larga, mas na prática, né, Isalci, isso não acontece, porque, na verdade, quem está lucrando mais com a internet no Brasil é o próprio governo, né? Quer dizer, arrecadando as taxas, os fundos, e os governos estaduais que também acabaram sendo dependentes desses recursos. Então, nós estamos numa situação complexa, porque se é verdade que o Brasil é o campeão mundial em cobrar, vamos dizer, impostos e taxas, né? Por outro lado, nós temos o grande desafio de buscar a universalização, porque, como foi dito aqui, sem sombra de dúvida, a internet é um serviço essencial, não apenas ao desenvolvimento, mas, como foi dito aqui, mas principalmente à cidadania das pessoas. Portanto, é algo complexo que nós só vamos resolver certamente com mais recursos, né? Porque se hoje a própria competitividade permitiu que nos grandes centros, em 5% das cidades brasileiras, a internet, se não é ideal, ela já existe, né? Essa internet fixa, no restante dos municípios ela sequer existe. Então, é um desafio que precisa ser mensurado em valores, né? Todos nós temos discursos fortes aqui, cada um com com o seu ponto de vista absolutamente necessário, em defesa da cidadania do consumidor e, obviamente, aqueles que estão no setor que também precisam ter o retorno desses investimentos, porque se não houver investimento também não vai ter internet, até porque o governo sozinho jamais vai conseguir fazer isso e certamente não teria nem capacidade nem financeira e nem condição técnica de fazer isso. Portanto, eu acho que é muito importante a gente debater esse assunto. Me parece que alguns pontos são comuns, algumas soluções. Primeiro, é que nós precisamos rever o destino desses fundos, porque se os fundos foram criados exatamente para melhorar a comunicação no Brasil, e hoje a comunicação mais importante do Brasil não é mais nem orelhão e nem telefone fixo, é internet e banda larga, então nós precisamos atualizar a nossa legislação e garantir que esses recursos sejam utilizados devidamente, porque entendo eu que estão sendo utilizados indevidamente pelo governo federal. E não é só esse governo, todos os governos acabaram fazendo isso e nós precisamos, sem sombra de dúvida, levar isso adiante. A outra questão, sem sombra de dúvida, eu continuo achando que não existe recursos infinitos. Os recursos sempre são finitos. Você quer água, energia e até a internet. É óbvio que você precisa de uma infraestrutura, né? E que isso tem custos, mas nós precisamos fazer de um jeito que isso não penalize quem tem menos oportunidades de acesso. Quer dizer, eu acho que essa é a questão de como é que a gente consegue fazer um modelo, né, que seja um modelo de negócio, mas também seja um modelo de desenvolvimento econômico e social, quer dizer, que também promova a garantia da cidadania, que possa levar a internet efetivamente para as nossas escolas, mas que as nossas escolas também não adianta só ter internet se não tem conteúdo. Eu acho que nós ainda estamos distantes do ideal, né? Muito já foi feito, é verdade, os nossos números não são vergonhosos, mas eles também ainda não são motivo de comemoração. Então, eu acho que essa casa tem um papel fundamental, deputado Isalci, encontrar a legislação que possa garantir isso, com a sustentabilidade dos investimentos, porque sem a iniciativa privada nós não vamos fazer isso. Essa casa teve algumas iniciativas que ainda não foram, vamos dizer, totalmente aprovadas, porque estão passando pelas comissões, mas já foi aqui realizadas algumas propostas importantes de projeto de lei, por exemplo,
para fortalecer esses mais de 2.000 provedores, pequenos provedores, para que eles possam ampliar a sua atuação nos pequenos municípios, onde, vamos dizer assim, a competitividade, né, o interesse das grandes operadoras é menor, né, a viabilidade econômica. Então, eu me lembro de alguns projetos, eu vou citar aqui rapidamente, que estão tramitando nessa casa, mas que estão tramitando com prioridade, e a gente espera que eles, o mais rapidamente possível, possam cumprir o seu papel, que é ampliar o RPN-BL, que é aquele recurso que diminui os impostos de FIS e COFINS, algo que uma redução de 17% a 18% do custo, né, da implantação da banda larga para os pequenos provedores, e ampliar para os grandes também mais alguns anos. Então, isso já desonera o setor, o que, obviamente, faz com que os pequenos provedores possam fazer mais. Está sendo criado também, por força de um projeto de lei, e até num acordo com o governo federal, um fundo garantidor para os pequenos provedores, porque os pequenos provedores só tinham como garantia a sua própria fibra, mas estava enterrada, e isso não serve como garantia nos bancos. Então, vai ter um fundo garantidor de R$400 milhões, que vai permitir com que isso possa certamente se transformar em bilhões de novos investimentos vindo dos bancos, o que vai certamente beneficiar centenas e centenas de municípios brasileiros e vai viabilizar a capacidade de investimento dos pequenos provedores. Também estamos criando uma legislação para facilitar a velocidade de implantação da internet. Hoje nós sabemos que existem bloqueios, como passar embaixo de área de transporte público, ferrovias, e etc., etc., etc. Então, há uma legislação no sentido de garantir que seja dada prioritariamente essas licenças de acesso para passagem dos cabeamentos de fibra. Então, são uma série de iniciativas, entre elas, como foi dito aqui pelo deputado Exalci, garantir que, ou pelo menos a maior ou grande parte desses recursos dos fundos sejam utilizados para o setor. E está vindo também para essa casa, e está ainda em discussão, a proposta do novo modelo, na verdade, novo modelo de telecomunicações do Brasil, só lembrando que o nosso é de 1998, naquela época os desafios que eu já disse aqui foram atingidos, que era os orelhões, só que essa mesma legislação hoje obriga que nós tenhamos algo em torno de 1.200.000 orelhões no Brasil, que custam R$400 milhões ano e estão absolutamente sem uso. Quer dizer, nós precisamos, então, certamente trabalhar para que isso seja atualizado e a gente possa transferir esses recursos efetivamente para a questão da banda larga, que agora é o desafio. Então, eu não tenho certamente aqui todas as respostas, mas eu não tenho dúvida que discussões como essa vão afunilando ou vão trazendo aí as oportunidades de mudança que a gente precisa. Foi dito aqui também que é possível que essa questão das pessoas que usam muito, as empresas que usam muito a internet, provavelmente fosse interessante que essas empresas pudessem dar uma contribuição maior, exatamente para a gente levar para os rincões onde não existe interesse econômico. E o governo não tem dinheiro para fazer isso. Então, nós vamos ter que, talvez, encontrar formas de equilibrar mais isso, quer dizer, as empresas que podem, ou aquelas pessoas que realmente vivem da internet, se elas derem uma contribuição maior, certamente nós poderemos estar dando um acesso maior àqueles que têm menos recursos. É preciso buscar essa equação, existe uma proposta aí, como eu disse, que está vindo para cá, de dividir o Brasil aí em 3 ou 4 faixas, em que certamente uma das faixas vai ter que ser subsidiado, como foi dito aqui pelo Clemilton. Não dá também para fazer isso e achar que só as operadoras vão bancar todas as situações do Brasil, porque não vão, porque em alguns lugares ela não vai ser sustentável economicamente. Então, acho que as propostas estão vindo, estão sendo discutidas, e eu não tenho nenhuma dúvida que hoje nós temos mais convicções que há um ano atrás, e que essa certamente é uma das questões mais importantes para a infraestrutura desse país e que deve ser visto com exaustão para que a gente faça aqui as melhores opções. Obrigado. Eu só quero complementar, Lipe. Eu, como fui secretário de Ciência e Tecnologia, tentei aperfeiçoar essa questão aqui no DF,